Oi, minha gente, e aí, como é que vocês estão? Ó, quem apareceu, estava um tempo sem aparecer nesse YouTube. Me perdoem, muita coisa mudou durante esse tempo que eu fiquei sem gravar pra vocês. Mudei, né, o ateliê, já não tô mais naquele ateliê que eu mostrava pra vocês, fiz tour para vocês, né, aqui. E o cabelo mudou, muita coisa mudou. Quem me acompanha lá no Instagram, né, já viu, já acompanha, né, tudo que aconteceu. Mas eu lancei recentemente um molde gratuito de umas peças muito fofas de pingentes de anjinha. E aí eu não podia deixar de compartilhar com vocês aqui o passo a passo e o molde gratuito que vocês vão encontrar lá no nosso site. O nosso site também que vocês encontram o recorte a laser, caso vocês queiram comprar o recorte já pronto para vocês só montar na casa de vocês. Ou vocês adquirirem não, baixar o molde gratuito lá no nosso site. São essas pecinhas aqui, olha que coisa mais fofa, ó. E aí você pode fazer ela em várias versões, brincar com as cores, fazer outros tons de pele, outros tons de cabelo, ó. Ela loirinha também. E aí no vídeo tem o passo a passo dela completa, tem um vídeo que eu ensino a fazer as aplicações com as pérolas, fazer o caseado com a pérola. Eu ensino também o bordadinho, que é o rostinho dela é todo bordado, até o nariz, tá vendo? O narizinho também é bordado, muito, muito fofinha. Então vamos lá comigo aprender a fazer essas fofuras. Vamos começar fazendo todo o corte do molde no papel e passando ele com o auxílio da caneta fantasminha pro filtro, para depois a gente cortar todos esses moldes do filtro. Depois de tudo recortadinho, a gente segue para a montagem. Com o auxílio da cola de silicone líquida, a gente vai colar tudo aquilo que a gente precisa montar antes de fazer os caseados. A frente e atrás do cabelinho. A aplicação do cabelinho do fundo, né? A gente vai juntar as duas partes e colar para depois a gente casear. E também fazer a colagem das nossas asinhas, usando a frente e o fundo para colar na nossa camadinha de EVA, que vai ser o nosso enchimento. Para iniciar o nosso bordado, a gente vai pegar o gabarito do nosso molde e a gente vai fazer furos. Com uma agulha mais grossinha, a gente vai fazer furos em todo aquele desenho que a gente quer passar para o filtro para bordar. A gente vai fazer furos sempre no início e no final e preencher com alguns furos no meio do molde que a gente quer passar. Não precisa encher muito, porque senão a gente vai acabar furando o molde. Olha só os furinhos que eu fiz. E com a caneta fantasminha, a gente vai fazer pontinhos para passar esse gabarito para o nosso filtro. Passando a canetinha até 2 vezes mais do mesmo pontinho para acender. E depois que a gente tira, fica assim. E a gente vai fazer o jogo de ligar os pontinhos. A gente vai usar os pontinhos que a gente fez para refazer o desenho do nosso gabarito. Quem tem mais facilidade não precisa fazer tantos pontos. Quem já tem mais um pouquinho de dificuldade, faz mais pontos para facilitar depois que a gente for passar esse desenho pro rostinho. Você vê que eu fiz os pontinhos somente de um lado, porque a gente pode virar o lado do molde e fazer o outro lado. Se quiser, pode furar o molde todo e passar de uma vez só, não tem problema. Para bordar, a gente usa a linha de meada, que é aquela linha que vem enroladinha, a gente passa para esses cartõezinhos. A gente basicamente vai usar o ponto atrás em todo esse bordadinho. Ó, eu entro por trás, saio na frente e vou fazer um pequeno pontinho, saindo um pouquinho mais à frente nessa linha que a gente fez. Olha só, vamos usar pontinhos bem pequenos. Por trás a gente vai dar um espaço para sair um pouquinho mais lá na frente e voltar naquele segundo pontinho que a gente fez, completando essa parte. Tá vendo? E vai fazer novamente a mesma coisa. Sai um pouquinho à frente, dando um espaço. E volta preenchendo esse lugar que ficou vazio. Para a boquinha a gente vai fazer 4 pontinhos. Bem pequenininhos, ela já tá bem preenchida. Aí eu usei 4 fios de linha de meada, para ficar uma boquinha mais marcada. Nos outros a gente vai usar somente 2 fios da linha de meada. E olha só como fica a boquinha. Pro narizinho a gente vai usar 2 pontinhos, mas no início a gente vai fazer o mesmo ponto que a gente usou na boquinha. A gente vai fazer o ponto atrás em toda a volta
do círculozinho que a gente passou, primeiro a gente vai fazer o ponto atrás toda a volta dele. Pontinhos bem pequenos, pode fazer devagarzinho, fazendo pontinhos bem caprichados. E agora a gente vai fazer um novo ponto para preencher esse narizinho. Serão pontos retos. A gente sai embaixo, volta em cima. Sai embaixo, volta em cima. Com pontinhos bem grudadinhos para preencher esse narizinho do início até o final, olha. Sai embaixo, volta em cima. Sai embaixo, volta em cima. Por dentro do pontinho atrás que a gente fez, preenchendo. O pontinho atrás é para dar o acabamento e esse nariz ficar bem certinho. E para fazer esse narizinho a gente usa um tom da linha que se assemelha ao tom de pele da peça que você estiver fazendo. Agora eu tô demonstrando para vocês aí como é que a gente faz para separar. Olha, a linha de meada ela vem assim, 6 fios. E agora a gente tá usando somente 2 para fazer o bordado dos olhinhos, ó. É só puxar que ele se solta, tá vendo? E a gente vai usar 2 fios para bordar os olhinhos. Para a sobrancelha a gente vai fazer a mesma coisa da boquinha, um ponto atrás. Sai um pouquinho à frente, volta preenchendo. Sai um pouquinho à frente, volta preenchendo. Sempre arrematando no final, sem pular de um bordado pro outro, porque senão a linha vai marcar a peça. Como aí eu comecei e no final eu tive que voltar para fazer os cílios. Então por trás eu voltei pelo mesmo negócio que a gente já tinha costurado, para não ficar as linhas na frente, senão fica como sombras e parece que a peça tá suja. E eu voltei para fazer os cíliozinhos. Fiz de um lado, fazer a mesma coisa do outro lado. E o nosso bordadinho fica assim. Eu uso o próprio pico da pistola para apagar as marcações da caneta fantasminha. E olha só que gracinha que fica o nosso bordadinho no final. Depois de tudo bordadinho, começamos a casear a peça. Eu começo a fazer o nosso caseado pela parte de cima ali da orelhinha. Faço o ponto de arremate primeiro, depois faço o caseado por toda a volta da orelhinha. No final, a gente retorna com a agulha pro início da orelha, onde a gente começou o caseado, para fazer um ponto reto, fechando essa orelhinha, impedindo que o enchimento chegue aí, quando a gente for para a parte do enchimento. A gente quer deixar essa orelhinha achatadinha. No final a gente continua, faz todo o caseado pela volta do rostinho e repete o processo do outro lado. Deixando 3 dedinhos abertos da nossa costura, a gente vai para o enchimento, não deixando nenhum espacinho vazio, deixando essa pecinha bem preenchida. Essa é a parte do fundo do nosso cabelinho. E a gente também vai fazer o ponto caseado por toda a volta. A gente já colou, já tá todo certinho. A gente só vai fazer o caseado por toda a volta dele, começando com os pontinhos caseados. Eu vou dar alguns pontos até chegar à parte onde eu vou querer aplicar de fato as pérolas. Você já pode começar aplicando a pérola, mas eu tô dando um espacinho. E aí eu já vou aplicar a nossa primeira pérola. Eu introduzo a pérola na agulha e faço um caseado. Puxo e encaixo certinho esse caseado no meio do nosso pontinho, para ele ficar assim bem certinho. Na minha peça, eu tô dando um espaço de 3 pontos caseados por pérola. Eu tô pulando aí 3 pontinhos e aplicando uma pérola. 1, 2, 3. E aplico uma pérola. Introduzo a pérola na agulha e faço um caseado, encaixando essa pérola bem certinha no nosso ponto, que ela fica bem retinha. E aí eu vou fazer por toda a extensão da minha peça. Você pode fazer o padrão que você quiser com as pérolas. Eu achei que na minha peça casou de eu usar 3 pontos, uma pérola. Você pode fazer cada ponto uma pérola. Você pode pular um ponto
Você pode acrescentar pérolas em pontos estratégicos, se já que você queira colocar só nas voltinhas, só em alguns lugares específicos, pode também. Você pode usar pérolas de vários tamanhos, menores, maiores. Só tem que se atentar para que a pérola encaixe na sua agulha e também que os seus pontos fiquem do tamanho da pérola que você queira aplicar. Não pode colocar uma pérola muito grande em pontos muito pequenos, que aí fica desproporcional. E também não o contrário, pontos muito grandes em pérolas muito pequenas. Agora a gente precisa dar profundidade a esses olhinhos. Com um pontinho saindo e entrando quase no mesmo lugar, a gente arremata lá no fundo e puxa para dar esse efeito bem legal. Repetindo esse processo no início dos 2 olhinhos, somente no início. A gente usa 25 centímetros do fio encerado para aplicar atrás da cabecinha. Já passa cola também para aproveitar e a gente colar a parte de trás do nosso cabelinho. E também já aplica também as nossas asinhas por trás do cabelinho. Acha bem o centro. Agora chegou a hora de decorar. A gente já começa aplicando as franjinhas, o lado menor do lado menor e o lado maior no lado maior. Aplica também os recortes de flor, são 6 recortezinhos de flores de 1,5. Você pode brincar com as cores. Usamos meia pérola para fazer os brinquinhos e também como miolo das florzinhas. O blush, para dar um toquezinho mais fofo para ela nas bochechas, um pouquinho nos olhos e um toquezinho no nariz. Para finalizar, a gente usa 2 pontinhos de luz na bochecha usando a tinta de tecido branca. E tá finalizada a nossa peça. E agora as pecinhas já finalizadas, cada uma com a aplicação da sua asinha, bordada de uma forma diferente, mas não deixa de ter seu charme com cada uma. A primeira que a gente fez a aplicação de 3 em 3 pontinhos e a segunda que a gente fez em lugares estratégicos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Vão lá no site para vocês baixarem o molde gratuito. O molde gratuito sempre fica na descrição dos produtinhos lá, dos moldes gratuitos. Me sigam no Instagram, que é @emfeltro, lá que você vai acompanhar mais de pertinho as dicas que eu dou diariamente, o meu dia a dia. Lá vocês ficam mais pertinho de mim. E também para vocês fazerem as pecinhas e me marcarem para eu repostar lá, que eu vou amar ver as pecinhas. Eu amo ver as pecinhas que vocês fazem e me marcam lá no Instagram. Tentarei voltar mais vezes pro YouTube, não garanto nada, mas tentarei. Um beijo e até o próximo vídeo.